Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Sou Vânia Moraes Troiano, mentora, facilitadora de comunicação não violenta, segurança psicológica e resiliência científica para times de alta performance, co-criando na construção de organizações mais seguras psicologicamente. O meu propósito é despertar o gigante adormecido que existe em você e na sua equipe. E hoje começo mais um programa sobre a comunicação não violenta. Eu vou abordar o tema sobre os sentimentos. Eu vou abordar o tema trazendo mais uma distinção, que é sentimento versus sentimentos falsos ou misturados com pensamentos. O sentimento é um processo mental ou cognitivo da emoção. Ele é privado, ou seja, você pode esconder algo vivo que está dentro de você e precisa tomar cuidado que ele pode estar atrelado de julgamentos. E quando isso acontece, ele pode ser considerado como um falso sentimento. Além dos sentimentos resultantes da emoção, nós temos os sentimentos de fundo, que são aqueles que não resultam de emoções, como bem-estar, relaxamento, tensão. É importante saber que os seus sentimentos são de sua responsabilidade e ninguém tem o poder sobre o que você sente, a não ser que você permita. Segundo Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, ele diz que entre o estímulo e a resposta há espaço, e nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta, e em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Alfred Ellis, ele nos diz que o estímulo Albert Ellis nos diz que o outro, ele é o estímulo e não a causa daquilo que eu sinto. Você já viu aquele filme Divertidamente? É muito interessante. Várias cenas em que a tristeza se conecta com os sentimentos, enquanto que a alegria não consegue se conectar. Tem várias cenas. Uma delas que eu gosto muito é a cena do amigo imaginário quando ele perde o carrinho e ele fica muito triste, porque aquele carrinho tinha uma série de histórias que ele e a Hailey, né, tinham se conectado. Tinham várias coisas interessantes. Então, se você não assistiu, eu convido você a assistir, ok? Quando expressamos sentimentos ao invés de não sentimentos, temos muito mais probabilidade de nos conectar com o outro. De um modo geral, nós não aprendemos a identificar e nem a perceber o que sentimos. Costumamos mais expressar um pensamento do que achamos que o outro esteja nos fazendo. E isso chamamos de sentimentos falsos ou pseudo-sentimentos, pois são sentimentos misturados com pensamentos, avaliações, críticas, interpretações ou julgamentos do que acreditamos que os outros estejam nos fazendo.
Quando misturamos sentimentos com pensamentos, inserimos ruídos na nossa comunicação. Adiante, vou falar algumas frases misturadas com pensamentos que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Quando eu digo que sinto que estou sendo manipulada por alguém, na verdade, o meu sentimento pode ser de tristeza, de raiva ou decepção. Quando eu digo que sinto que fui abandonada por alguém, os sentimentos podem ser aterrorização, assustado, magoado, confuso, solitário ou triste. Quando eu digo que sinto que fui abandonada por alguém, os sentimentos podem ser aterrorizado, assustado, magoado, confuso, solitário ou triste. Quando eu digo que sinto que fui rejeitada, os sentimentos podem ser ferido, assustado, irritado. Quando eu digo que eu sinto fui atacada, na verdade, os meus sentimentos, eles são Quando eu digo que sinto que fui atacada, meus sentimentos podem ser de raiva, irritada, frustrada, com medo ou triste. Quando eu digo que sinto que tenho excesso de trabalho, os meus sentimentos podem ser de cansaço, frustração ou irritação. Então, todas as vezes que utilizamos a expressão eu sinto que completa a frase, não estamos expressando nossos sentimentos, mas sim o que achamos que os outros estão fazendo conosco. Precisamos aprender a realmente sentir e a expressar o que sentimos. Mas o medo é muito grande, porque acreditamos que os outros podem utilizar o que sentimos contra nós. E, ao mesmo tempo, ser vulnerável é uma fraqueza. E o que é ser vulnerável? Na verdade, é um risco à exposição. E nos sentir expostos é algo que costuma doer e nos traz muito medo. Segundo a Brené Brown, que é uma das maiores pesquisadoras de vulnerabilidade, ela nos diz que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos, como se tivéssemos entrado em uma câmara de tortura, chamada de incerteza, e é assumido um grande risco emocional. Mas, na verdade, isso nada tem a ver com fraqueza. Ser vulnerável é o mito mais aceito pela humanidade. Ser vulnerável e colocado como fraqueza é um mito mais aceito pela humanidade e acredita-se que seja o mais perigoso. O que não percebemos é que passamos a maior parte do nosso tempo procurando esconder o que sentimos para não sermos vistos como fracos e ficamos em uma disputa para saber se o outro é mais vulnerável do que eu. E se ele é, eu me considero um herói. Na verdade,